Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo você, ouvinte, com a paz do Senhor. A paz do Senhor te ama, a paz do Senhor Lu, a paz do Senhor Agão, ao irmão Elias também. É motivo de muita alegria estarmos aqui nessa noite, né? Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E a melhor coisa que nós temos é poder estarmos na presença do Senhor. E eu sou muito grata a Deus, né? Pude comemorar mais um ano de vida, então a gente tem que ser grato a Deus e é motivo de estar mais feliz ainda, né? De poder estar aqui falando da bondade e do amor de Deus, né? Lá em Lucas, capítulo 8, queridos, versículo do 40 ao 56, vai dizer o seguinte: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque havia lhe tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Queridos, esse texto é um texto conhecido. Esse texto é um texto que sempre fala muito ao nosso coração e foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa noite. E eu quero falar para você, querido, sobre o Deus que faz milagres. Irmãos, nesse texto aqui, nós podemos ver que, em primeiro lugar, todos estavam esperando Jesus. A multidão estava esperando Jesus. Onde Jesus estava, a multidão o seguia. E hoje não é diferente. Muitas pessoas esperam por Jesus, correm atrás de Jesus, buscam a Jesus por algum motivo. Uns porque querem cura, outros porque querem provisão, outros porque querem as bênçãos, o Deus abençoador, outros querem milagres, que seriam as curas. Diversos motivos que levam uma pessoa a servir e adorar o Senhor. Alguns genuínos adoradores buscam a Deus verdadeiramente pelo que Ele é e por quem Ele é. Mas aqui a gente vê que a multidão estava ali, esperando, ansiosa por Jesus, até que de repente chega Jairo, um príncipe da sinagoga. Irmão, se nós formos olhar, Jairo era um homem de prestígio, Jairo era um homem que dentro da sua comunidade religiosa, ele era visto com certo privilégio, ele era um príncipe da sinagoga. E como religioso, ver Jairo se prostrando aos pés de Jesus e lhe pedindo um milagre, eu imagino que deve ter mexido muito com o coração de Jairo. Eu imagino que Jairo deve ter relutado muito, porque havia os líderes religiosos, muitos deles não gostavam da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus não agradava. Alguns porque tinham inveja, porque não faziam os mesmos milagres, não pregavam na mesma autoridade, porque não entendiam o ministério de Jesus. Então eu imagino essa cena de um homem se humilhando perante Jesus, pedindo que sua filha fosse curada.
porque a sua filha estava enferma e era a única filha dele e ela tinha 12 anos. Não se diz o nome da menina. Nós vemos ao ler em Marcos, em Mateus, alguns citam Talita, que traduzido seria menina, mas nós não sabemos o nome dessa menina especificamente. Mas o que é que acontece? Há uns detalhes aqui. Jairo naquele momento se prostra com o coração de um pai que intercede pelo seu filho. E Jairo ali naquele momento, ele pede a Jesus que entre na sua casa. Porque naquele momento ele compreendeu que só Jesus poderia fazer algo sobrenatural. Que só Jesus poderia fazer com que a sua filha recuperasse a saúde. Porque naquele momento a menina ainda não tinha chegado a falecer. Então ele vai na esperança de que sua filha seja curada, não de que sua filha seja ressuscitada. Mas ele vai na esperança da cura, da libertação. Não diz o mal que aquela menina estava sofrendo, mas ela estava terrivelmente enferma à beira da morte. Queridos, mas naquele momento, enquanto Jesus está ali para atender ao pedido de Jairo, Jesus estava já indo à casa de Jairo. Aparece na história uma outra mulher, que também não é revelado o nome. Mas a Bíblia diz que aquela mulher sofria 12 anos com fluxo de sangue. E eu imagino, irmãos, quando eu leio esse texto, quando alguém ministra esse texto, eu fico imaginando a luta daquela mulher. Quem é mulher, né, Lu, sabe como é os dias em que a mulher está no seu período de menstruação, sabe quanto é difícil. Agora imagine, aquela mulher estava há 12 anos sangrando sem parar. E naquela época, uma mulher que tivesse no seu período de fluxo de sangue, no seu período menstrual, ela era considerada impura. Então, aquela mulher, para a lei judaica, ela era impura há no mínimo 12 anos. E nós vamos ver que aquela mulher ela já tinha gastado todos os seus recursos. Provavelmente era uma mulher de boas condições, porque se chegou a gastar tanto, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, mas o dinheiro dela, os recursos dela cessaram. A medicina não pôde resolver o problema dela. Nós vemos aqui duas pessoas que aparentemente nos parece que tinham um status social muito favorável na sociedade. Era um líder religioso e era uma pessoa que participava da comunidade como um príncipe, né, dos sacerdotes, e uma mulher que aparentemente, antes do seu problema, tinha uma boa condição financeira, mas que não trouxe saúde para ela, que já tinha procurado de todas as maneiras. Então, naquele cenário ali agora, aquela mulher, no seu coração, ela simplesmente pensou: se eu tocar em Jesus, eu não preciso falar nada, eu preciso só tocar nele. Aquela mulher provavelmente devia já acompanhar, devia ouvir, devia saber dos milagres que Jesus fez. E ela creu. Ela creu que o milagre podia acontecer. Sabe, queridos, nós vemos que muitas vezes o diagnóstico do médico, a medicina vai, a ciência vai até onde realmente ela tem conhecimento. Eu imagino que aqueles médicos daquela época tentaram fazer de tudo. Os médicos de hoje também tentam fazer de tudo na tentativa de restabelecer a saúde das pessoas ou talvez até trazer a cura. Mas como nós sabemos, nós seres humanos somos limitados, a medicina é limitada. Mas existe um Deus que ele faz milagres. E sabe, irmãos, aquela mulher ela não precisou fazer alarde. Ela não precisou gritar. Ao contrário de Jairo, ela não clamou, ela não gritou, ela não chamou a atenção das pessoas, as pessoas não viram. Era simplesmente ali fraca, porque provavelmente com 12 anos, uma pessoa sangrando, ela já devia estar no estado anêmico muito forte. Ela devia estar muito fraca, fragilizada, totalmente fragilizada. Mas ela estava com uma decisão. Eu imagino que talvez, num pensamento dela, é uma conjectura, a Bíblia não nos diz. Mas eu imagino que talvez no pensamento dela, essa é a minha última tentativa. Porque eu já tentei de tudo. É a minha última tentativa agora. E ela creu que se ela só tocasse na orla. Não era tocasse na mão de Jesus, não era abraçar Jesus, não era apertar a mão de Jesus, não era olhar nos olhos de Jesus. Ela tocou. E ao tocar,
Aquele toque foi tão diferente que ela ficou curada. Naquele mesmo momento, instantaneamente, cessou o seu sofrimento. E o interessante é que Jesus, sendo Jesus, ele sabia que aquela mulher que tinha tocado nele. Agora imagine, uma mulher impura, naquela época, tocar em um homem, em um mestre. Então aquela mulher ficou receosa, ela ficou com medo, ela ficou temerosa. Ela recebeu a cura, mas pensou em ficar calada. Foi quando Jesus chega e diz assim: quem me tocou? Quem me tocou? E as pessoas estranharam a pergunta de Jesus, porque numa multidão, várias pessoas tocam. A gente pode ver isso em época de comícios políticos, a multidão que é e um aperta e um toca. É a referência que a gente tem, né? De ver multidão, de ver uma questão até parecida. E, queridos, tanto que os discípulos perguntam a Jesus: mas, mestre, calma aí um pouquinho, isso aí não tem lógica no nosso pensamento, né? Nós podemos conjecturar isso. Isso aí não tem lógica, mestre. As pessoas estão te tocando, estão te apertando, estão te... E o Senhor está perguntando quem te tocou? E Jesus, com aquele amor, com aquele carinho, falou assim: foi um toque diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe, irmãos, nós vemos duas meninas, duas mulheres, sofrendo, no sofrimento. O tempo de vida daquela menina era 12 anos, e o tempo de sofrimento daquela mulher também era 12 anos. As duas estavam esperando um milagre. E Jesus para ali, mesmo tendo uma missão, ele parou para atender o pedido daquela mulher. E ali ela conta o seu testemunho e o nome do Senhor é glorificado. Mesmo tremendo, mesmo temendo. Sabe, irmãos, existem curas e existem milagres que Deus nos dá para que nós possamos testemunhar das coisas grandiosas que Deus faz. Então, quando Deus fizer algo na sua vida, não tema testemunhar. Talvez assim como aquela mulher, você está nos últimos segundos ali da sua esperança. A sua esperança, a sua fé está prestes a morrer. Está prestes a se acabar. Talvez você acabou de receber um diagnóstico médico de que é o fim, de que acabou. E eu lhe digo, não é fácil receber qualquer diagnóstico médico. Não é fácil. Não é fácil você saber que você está sofrendo, que você está com uma doença e que a medicina ela não consegue resolver o teu problema. Ela pode até paliar, mas ela não consegue te curar. Mas existe um Jesus que olha para nós com seu olhar de amor. Nessa noite, faça como aquela mulher, simplesmente toque em Jesus. Toque em Jesus. Talvez assim como ela, você já gastou todos os recursos que você tinha com a sua saúde. Ou às vezes com alguns dos seus. Eu me lembro até hoje, quando a médica disse pra mim assim: tá aí, seu rim parou, e é crônico, e é uma insuficiência renal no estágio final. Irmãos, essa palavra tocou tanto a minha alma. Mas a única esperança, mas o que eu pensava no meu coração e na minha fé em Deus era o seguinte: pode ser final para a medicina, mas para o meu Deus não é. Pode ser o diagnóstico final do que a ciência te deu, mas não é o diagnóstico que o Senhor te deu. E eu sei, meu querido, que assim naquele momento, naquele dia, como saiu virtude, saiu poder ao tocar em Jesus. Eu sei que nessa noite os céus estão abertos para ouvir o seu clamor e para você poder tocar no Senhor do Senhor, no Rei dos Reis. Não sou eu, não é quem está aqui, mas o Senhor Jesus, Ele pode te curar. E é isso que o nosso Deus faz. Somos testemunhas, ouvimos testemunhos lindos no final de semana retrasado, na festa da CBN, dos milagres. Nós temos sido testemunhas oculares do que Deus tem feito no nosso meio, por meio da oração, por meio do jejum, por meio da busca a Deus.
o quanto Deus tem agido no meio do seu povo. Então Deus, ele não mudou. Ele é o Deus que faz milagres, e se você precisa de um milagre do Senhor nessa noite, ele está aqui. Ele está aqui para cessar o teu sofrimento, para cessar a tua dor. E eu acho tão lindo que Jesus fala para aquela mulher assim: filha, tenha bom ânimo. Ou seja, não perca a fé, não perca a alegria, não desanime. Tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. E existem momentos, irmãos, que o que a gente precisa ouvir é a voz de Jesus dizendo assim: acabou esse sofrimento, acabou essa dor. Eu lembro até hoje, quando eu saí da sala de cirurgia, a primeira pessoa que eu ouvi a voz foi a minha mãe. Eu estava anestesiada, então eu não conseguia ouvir a voz eu não conseguia ouvir a voz, não. Eu não conseguia ver ainda. Eu via as coisas nubradas, turvadas, mas eu ouvi a voz da minha mãe dizendo bem assim: filha, o teu sofrimento acabou. E ao ouvir aquilo, irmãos, era como se o próprio Deus tivesse usado a boca dela para dizer assim: teu sofrimento acabou. O sofrimento da gente não foi... Nós não fomos feitos para ficar no deserto a vida toda. Nós não fomos criados por Deus para ficar no sofrimento a vida toda. Parece até palavra de coach, parece até palavra só para te animar, mas não é, meu irmão. Sabe por quê? Tudo com Deus tem um propósito. O início de um sofrimento começa, mas ele tem dia para terminar. Na vida daquela mulher, o sofrimento dela durou 12 anos. Teve início e teve um fim. E na sua vida não é diferente. No dia programado por Deus, no dia projetado por Deus, e pode ser hoje, que o Senhor derrama sobre você a sua cura e entrega na sua mão a sua vitória, a vitória que você tanto necessita. Mas, irmãos, muitas vezes nós não recebemos a bênção e as vitórias porque nós duvidamos. Nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração. Jesus acaba de curar aquela mulher, a multidão está ali, é testemunha ocular, e aí chega outro sacerdote, príncipe também, e fala para Jairo: não incomoda mais Jesus, não. Não incomoda o mestre, não. A tua filha já morreu, não tem mais jeito. Ei, querido, quantas vezes as pessoas vão olhar para nós, vão olhar para mim, para você, para alguém seu, e vão dizer assim: tu ainda ora por isso? Tu não tá vendo aí que não tem mais jeito, que não tem mais solução? Por que tu tá incomodando Jesus com os teus problemas? Quantas vezes? E eu fico imaginando que aquele homem era um príncipe dos sacerdotes, era um homem que vivia num meio religioso, mas que deixou a incredulidade tomar conta do seu coração. Aquele homem que era para ser um amigo de Jairo, que era para ser um incentivador de Jairo, não incomodes mais o mestre. E muitas vezes as pessoas chegam para mim, para você, e querem nos desanimar, nos fazer parar, nos fazer desistir. Colocam palavras de desânimo. Jesus tinha acabado de fazer um milagre, eles tinham testemunhado. Jesus faz milagres, nós vemos aí muitos milagres. Se eu estou aqui hoje, eu sou prova viva do milagre de Deus. Mas muitas vezes as pessoas temem dizer: para que você está incomodando o mestre? Jesus tem tanta coisa para se preocupar. E Jesus vira para Jairo e diz assim: calma, Jairo, ainda não é o fim. Para você eu posso ter atrasado, para você eu parei para dar atenção a outra pessoa. Talvez se eu tivesse seguido logo, eu não ressuscitaria, eu curaria. Mas eu quero ressuscitar a tua filha. Queridos, e ali Jesus vai com Jairo. E Jesus fala para Jairo algo que eu acho muito bonito. Não temas, crê somente. Então eu vou te dizer isso: se você está passando por um momento difícil, de sofrimento, de dor, de angústia, o que eu quero te dizer nessa noite é: crê somente. Crê. Não deixa as vozes ao teu redor, não deixa as pessoas ao teu redor ditarem sentenças sobre você, sobre o que Deus tem para você. Porque só quem sabe o que Deus tem para você, só quem sabe o que Deus vai fazer na sua vida e o porquê de você estar passando por certas situações é o Senhor Jesus. É Ele quem sabe e é Ele quem pode fazer. Não temas,
Não temas, meu querido, não temas, minha querida, nessa noite. E Jesus entra na casa de Jairo. E ele vai só com Pedro e com Tiago e com os pais da menina e entra ali naquela casa. E quando ele entra, enquanto o clima é de velório, as pessoas chorando, e Jesus disse: a menina não morreu, ela dorme. E as pessoas começam a zombar de Jesus. Então Jesus pede que se tire aquelas pessoas daquele lugar. E vai e dá uma ordem à menina: menina, levanta-te. Aquela menina ressuscita. E Jesus chama os pais daquela menina, eles ficaram maravilhados. E Jesus diz o seguinte: olha, não diz nada a ninguém. Interessante que na mulher do fluxo, Jesus diz: vá em paz, mas ele faz com a forma com que ela conte o testemunho. Mas já a Jairo e a sua família, ele diz: guardem para vocês. Existem milagres que Jesus faz, mas que muitas vezes ele diz para nós não contarmos, irmãos, por causa da incredulidade das pessoas que estão ao nosso redor. Quem são as pessoas que estão andando com você? Quem são os seus irmãos de fé? São pessoas que te ajudam em oração, que te animam a perseverar no propósito? Ou são pessoas que te afastam, que te fazem descrer do que Jesus faz, dos milagres de Jesus? As duas mulheres receberam milagres, circunstâncias diferentes, forma diferente. A maneira de Deus agir na vida de cada um é diferente. Mas de uma coisa que Jesus não muda. Quer ver o que é? Ele não deixa de fazer milagres. Às vezes na minha vida, a forma como Deus fez o milagre na minha vida foi diferente da forma que acontece com muitos. A forma como Deus vai fazer na sua vida, a forma como Deus já fez na vida de vocês que estão aqui, que eu sei que também são milagres de Deus, porque tem testemunhos. A forma como Deus age é diferente e Ele não deixa de ser Deus. Mas uma coisa que Ele é imutável é em fazer milagres. E quando nós necessitamos, quando nós precisamos, Deus não faz o milagre que a gente quer. Deus não faz da maneira que a gente quer. Talvez no coração de Jairo, Jesus ia chegar lá e encontrar sua filha viva, sua filha ia ser curada. Mas a filha de Jairo foi ressuscitada. Precisou morrer para ressuscitar. A mulher do fluxo de sangue pensava que simplesmente ia tocar na orla de Jesus e ia ficar curada e ia sair. Mas publicamente ela deu testemunho do amor de Jesus e de que Ele não faz acepção de pessoas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos aproximar, nós precisamos ter a humildade daquela mulher do fluxo de sangue, de simplesmente dizer assim: se eu simplesmente tocar na orla dele, ou seja, Ele tem o poder. Ele quer. Quem precisa buscar a Ele sou eu. E nós precisamos ter ali a humildade de Jairo naquele momento, de reconhecer que mesmo sendo um conhecedor das leis, mesmo sendo um príncipe dos sacerdotes, precisou reconhecer o senhorio de Cristo e que ele precisava de Jesus na sua casa. Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. E em nome de Jesus, meu irmão, se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, eu não posso fazer nada por você. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas eu quero te dar uma boa notícia: Jesus tem. Jesus tem e Ele faz, e Ele sabe como fazer, e Ele é perfeito, e Ele é maravilhoso. E quando Ele fizer, testemunhe o milagre que Ele fez na sua vida. Amém.